A tarde de sol entrava pelas janelas sujas do 40º andar da Torre Whitfield, enquanto Dona Sofia Whitfield estava parada na porta do escritório de canto, braços cruzados, olhando o homem de uniforme manchado de óleo, parado na frente dela. Há 3 anos ela não chamava ninguém para aquele escritório assim, não desse jeito, não com aquele olhar nos olhos. Por que sua filha me chama de mamãe? A pergunta caiu como gelo. O prédio inteiro já tinha ouvido. Uma menininha de 5 anos gritando mamãe, no elevador lotado, estendendo os bracinhos para uma CEO que não sorria fazia 3 anos. Seu Carlos Harrison não piscou. Ele olhou para a mulher tremendo atrás da mesa de vidro, e disse a única verdade que conhecia. Porque ela não sabe como é uma mãe. Ela só sabe como uma mãe faz a gente se sentir. Sofia Whitfield, a rainha de gelo de um império de 2 bilhões, não conseguiu falar. E o que veio depois ia quebrar os dois. Carlos Harrison trabalhava no turno da noite na Torre Whitfield fazia quase 2 anos, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores de mármore, muito depois que o último executivo ia embora. O salário era R$ 1.800 por mês. Não era muito, mas vinha com algo que dinheiro não compra: flexibilidade. O supervisor dele, um homem cansado chamado Seu Zé, que já tinha visto demais para fazer perguntas, deixava ele bater ponto às 18 horas. E sair às 2 horas da manhã. Esse horário significava que Carlos podia buscar a pequena Alice na escolinha às 15 horas, passar a tarde com ela, dar jantar, colocar para dormir antes do plantão começar. Não era perfeito. Nada tinha sido perfeito desde que a Mariana morreu, mas era o suficiente para manter eles de pé. E alguns dias isso era tudo que Carlos podia pedir. O problema eram os buracos. A babá da Alice, Dona Lourdes, uma professora aposentada que morava 2 portas depois, tinha sido confiável por 18 meses seguidos. Aí a irmã dela em Fortaleza ficou doente. E de repente Carlos se viu olhando um calendário cheio de buracos. Ele tentou de tudo: vizinhos, creche da igreja, até uma adolescente da rua que disse que era ótima com criança. Nada deu certo. Os vizinhos tinham a própria vida. A creche da igreja fechava às 17 horas. A adolescente passava mais tempo no celular do que olhando a Alice. Então, nas noites em que não tinha ninguém, Carlos fazia a única coisa que podia: levava a filha pro trabalho. No porão da Torre Whitfield tinha uma salinha de estoque ao lado dos motores. Um espaço apertado cheio de móveis velhos e arquivos esquecidos. Carlos tinha arrastado um sofá pequeno para lá meses atrás, daqueles com estofado desbotado e cheiro leve de poeira. Alice chamava de Fortaleza Secreta. Ela se encolhia com o ursinho de pelúcia surrado chamado Seu Botão, que já tinha sido lavado tantas vezes que o pelo estava todo amassado, e ficava desenhando até o sono chegar. Carlos checava ela a cada 30 minutos, o coração na boca toda vez que abria aquela porta. A culpa nunca ia embora. Uma criança de 5 anos não devia passar a noite num porão, mas a alternativa era pior. A alternativa era perder o emprego, perder o apartamento, não ter comida na mesa. Alice nunca reclamava. Isso era o que mais quebrava ele. Ela tratava aquelas noites como aventura, sussurrando pro Seu Botão sobre o castelo que estavam explorando, perguntando se tinha dragão na sala das máquinas. Ela tinha a imaginação da mãe, aquela capacidade louca de transformar algo feio em algo bonito. E tinha os olhos da mãe também, grandes castanhos, cheios de uma luz que não devia existir numa criança que perdeu tanto. Carlos olhava para ela às vezes dormindo naquele sofá velho, com os tênis rosa ainda nos pés porque ela se recusava a tirar, e sentia algo rachar dentro do peito. Aqueles tênis, Mariana tinha comprado 2 semanas antes do acidente. Agora estavam pequenos, apertando os dedinhos da Alice, mas ela não deixava trocar. Mamãe escolheu esses, ela dizia, como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse mesmo. As perguntas começaram mais ou menos 1 ano depois da morte da Mariana. Alice tinha 3 anos, já velha o suficiente para notar que as outras crianças da creche tinham alguém chamado mamãe, que buscava elas, trançava o cabelo, beijava os machucados no joelho. Papai, ela perguntou uma noite, puxando a manga da camisa dele. O que é que uma mamãe faz? Carlos congelou. Como você explica uma mãe para uma criança que nunca vai lembrar da dela? Ele não podia mostrar fotos. Alice não reconhecia a mulher nas fotografias. Não conseguia ligar aquele sorriso congelado a nada real. Então, em vez disso, ele contou o que uma mãe fazia. Disse que uma mãe é quem se abaixa quando você cai.
Quem amarra seu tênis e confere 2 vezes porque uma só nunca basta. Uma mãe é quem olha pra você como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Quem sorri só de te ver. Uma mãe é calor, segurança. A sensação de que você importa. Alice ouviu com atenção. Assentiu devagar. E a partir daquele dia começou a procurar a mãe em todo lugar. A primeira vez que Sofia Witfeld viu a menina foi às 23 horas numa terça-feira. Ela tinha ficado até tarde revisando contratos, do mesmo jeito que ficava até tarde toda noite, porque ir para casa significava sentar num apartamento vazio, com nada além de silêncio e lembranças. As portas do elevador abriram na garagem, e lá estava, sentada de pernas cruzadas no chão de concreto, giz de cera espalhados ao redor, uma criança. O fôlego de Sofia travou. A menina não podia ter mais de 5 anos. Cabelo castanho bagunçado preso num rabo de cavalo torto. Um par de tênis rosa que pareciam pequenos demais para os pés dela. Ela estava cantarolando algo sem melodia, totalmente concentrada no desenho. E não olhou para cima até os saltos de Sofia baterem no chão. Oi, a menina disse alegre. Como se encontrar uma estranha numa garagem às 23 horas da noite fosse a coisa mais normal do mundo. Os olhos dela eram grandes e curiosos. Sem medo nenhum. Sofia não respondeu. Não conseguia. O olhar dela travou nos tênis rosa, arranhados na ponta, velcro rasgando. Exatamente o tom de chiclete que a Ren adorava. Por 3 segundos que pareceram uma eternidade. Sofia não se mexeu, não respirou, não fez nada além de encarar aqueles tênis e sentir algo se abrir no peito. Depois virou e foi embora. Os saltos ecoando alto demais na garagem vazia, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Disse para si mesma que não ia voltar. Disse que era nada, só uma criança, só coincidência. Só um par de tênis que por acaso parecia um fantasma. Mas na noite seguinte, Sofia se pegou saindo do escritório às 23 horas de novo. E na outra noite também. A menina nem sempre estava lá. Às vezes o corredor do porão ficava vazio, e Sofia sentia algo que poderia ser decepção, se ela permitisse nomear. Mas quando a menina estava, Sofia diminuía os passos, deixava os olhos pousarem por um instante naquela figurinha, com giz de cera, ursinho de pelúcia e tênis rosa. Nunca falava, nunca se aproximava, só observava de longe. Como quem olha uma fogueira sabendo que o calor pode queimar. A menina notou ela na 4ª noite. Oi, moça do elevador, ela chamou, acenando com um giz ainda na mão. Sofia sentiu rígida e continuou andando. Mas algo mudou dentro dela. Uma rachadura na parede que não conseguia fechar. Na 5ª noite, a menina estava chorando. Soluços pequenos que ecoavam nas paredes de concreto. Estava encolhida num canto, joelhos no peito, rosto enterrado no pelo surrado do ursinho. As luzes tinham piscado, algum defeito elétrico que durou uns 10 segundos. Mas no porão, 10 segundos de escuridão eram uma eternidade. Sofia ficou a 6 metros de distância, mão pressionada na parede fria, olhando aquela criança tremer de medo. Não foi até ela. Não conseguia. Mas ficou ali até o choro parar, até a menina levantar a cabeça e ver ela nas sombras. Você também tem medo do escuro? A menina perguntou, voz ainda tremida. A garganta de Sofia apertou. Sim, ela ouviu a si mesma dizer. Foi a primeira palavra que falou para a criança. E não era mentira. Ela tinha medo do escuro, não da falta de luz, mas da escuridão que morava dentro dela fazia 3 anos. As sombras que chegavam toda vez que parava de se mexer tempo suficiente para sentir. Na 6ª noite tudo mudou. A menina estava brigando com os cadarços. O velcro dos tênis rosa tinha arrebentado de vez. E os dedinhos dela não conseguiam fazer o nó que Carlos tinha amarrado de manhã. Ela puxava e puxava, rosto franzido de raiva. E aí tropeçou. Não foi queda feia. Os joelhos bateram no concreto. As palmas arranharam a superfície áspera. Mas o som que ela fez, aquele gritinho pequeno de surpresa e dor, cortou Sofia como faca. Antes de saber o que estava fazendo, Sofia já estava andando. Os saltos batendo no chão. O terninho caro farfalhando enquanto ela se abaixava. E as mãos, as mesmas que assinavam contratos de bilhões, que construíram um império do nada, pegaram o tênis da menina com cuidado. Deixa eu ajudar, Sofia disse baixinho. Ela amarrou os cadarços devagar, meticulosa, do jeito que fazia para Ren toda manhã antes da escola. Quando terminou, puxou os cadarços para testar. Depois puxou de novo. Uma vez nunca bastava.
Foi o que Ren dizia, rindo enquanto Sofia conferia 2 vezes. Os dedos de Sofia tremiam quando colocou o pezinho da menina de volta no chão. Você é uma mamãe? A menina perguntou. A pergunta acertou Sofia como soco. Ela olhou para cima, direto nos olhos castanhos grandes cheios de curiosidade inocente. E por um segundo terrível não conseguiu lembrar como respirar. Levantou rápido, joelhos protestando, coração batendo forte contra as costelas. Não respondeu. Não conseguia responder. Virou e foi embora mais rápido que antes, quase correndo, os saltos batendo no concreto como tiros. Atrás dela ouviu a voz da menina chamar algo, mas não parou. Não podia parar. Na semana seguinte aconteceu no elevador. Sofia tinha acabado uma reunião de conselho, a cabeça cheia de números e projeções, quando as portas abriram no térreo, e um funcionário de manutenção entrou com a filha. Os olhos da menina se arregalaram. Ela apontou direto para Sofia, dedinho esticado como flecha, e gritou com toda a força dos pulmões. Mamãe! O elevador ficou em silêncio. 3 executivos, 2 assistentes e um segurança viraram para olhar. Sofia sentiu o sangue sumir do rosto. O funcionário de manutenção, um homem alto de olhos cansados e uniforme manchado, parecia mortificado. Ele pegou a mão da filha e sussurrou algo urgente. Mas a menina não estava ouvindo. Estava se esticando na direção de Sofia, rosto iluminado de alegria, como se tivesse encontrado algo precioso que achava que tinha perdido para sempre. Mamãe, você voltou. As portas abriram. Sofia fugiu. Não lembra de ter apertado o botão. Não lembra de ter passado pelas caras olhando. Não lembra de nada até estar no escritório com a porta trancada. Costas na parede, peito arfando. A palavra ecoava na cabeça dela como grito. Mamãe, mamãe, mamãe. Ninguém chamava ela assim fazia 3 anos. Ninguém nunca mais chamaria. Porque Ren estava morta, enterrada num cemitério do outro lado da cidade, usando os tênis rosa favoritos. Porque Sofia não suportava ver eles vazios. Ao meio-dia do dia seguinte, os cochichos já tinham se espalhado por todos os andares da Torre Whitfield, a CEO e o funcionário de manutenção. A rainha de gelo e a criança misteriosa. Sofia ouvia pedaços em todo lugar que ia. Conversas sussurradas que paravam quando ela chegava perto. Olhares de canto de assistentes que achavam que ela não notava. Ela notava tudo. Sempre notou. E notou o jeito que olhavam para ela agora. Não com medo ou respeito, mas com algo pior. Curiosidade, piedade, perguntas que ela não conseguia responder, porque nem ela entendia. Ela chamou o chefe de RH naquela tarde. Descubra quem é o funcionário de manutenção. Aquele com a filha. A voz dela era gelo, a mesma que usava em negociações hostis e tomadas de controle. Nome, ficha, tudo. A ficha chegou em 1 hora. Carlos Harrison, 38 anos, viúvo, uma filha de 5 anos. Turno da noite, manutenção. Avaliações exemplares, nenhuma reclamação. Sofia encarou a foto grampeada na ficha. Um homem de queixo forte e olhos cansados. Do tipo que já viu demais e continua andando mesmo assim. Ela reconheceu algo naqueles olhos. Via no espelho toda manhã fazia 3 anos. Traga ele pro meu escritório, ela disse para assistente. Agora. Carlos nunca tinha subido acima do 20º andar. O elevador subia em silêncio, cada número passando como contagem regressiva para execução. As mãos dele estavam limpas agora. Tinha esfregado 3 vezes no banheiro do porão. Mas ainda sentia a graxa fantasma debaixo das unhas, a prova invisível de quem ele era e de onde vinha. As portas abriram numa recepção que custava mais que o salário anual dele. Piso de mármore, lustres de cristal. Vista da cidade que fazia tudo lá embaixo parecer pequeno e insignificante. A assistente que o acompanhou não olhou nos olhos. Só apontou para uma porta no fim do corredor e foi embora. Sofia Whitfield estava atrás da mesa como general se preparando para a guerra. Alta, mais alta do que ele imaginava. Maçãs do rosto afiadas, cabelo loiro preso num coque severo. O terninho provavelmente custava mais que o carro dele. Os olhos eram cinza de tempestade de inverno, frios e distantes, impossíveis de ler. Carlos já tinha visto aqueles olhos nos retratos corporativos do saguão. Mas de perto eram diferentes. De perto tinha algo por trás do gelo. Algo que piscava como animal ferido tentando não mostrar fraqueza. Senhor Harrison. A voz dela era cortante, profissional. Sabe por que está aqui? Carlos engoliu em seco. Tenho uma ideia, senhora. Sua filha.
Ela falou a palavra como se queimasse a língua. Ela tem vindo trabalhar com você contra as regras. Contra toda a norma desse prédio. Sim, senhora. Eu sei. Desculpa. Não tô interessada em desculpas. Ela cortou com um gesto de mão. Tô interessada em explicações. Por que sua filha me chama de mamãe? Lá estava. A pergunta que ele temia desde o elevador, desde que os cochichos começaram, desde que Alice apontou para essa mulher com alegria nos olhos. Carlos respirou fundo. Podia mentir. Podia dizer que Alice estava confusa, que chamava todo mundo de mamãe, que não significava nada. Mas olhou para Sofia Whitfield parada ali na armadura de seda e poder, e viu o tremor nas mãos dela, a tensão no maxilar, o jeito que os olhos dela ficavam indo para algo na prateleira atrás, um estojo de vidro, algo rosa lá dentro. A senhora acha que eu coloquei ela para fazer isso? Carlos disse baixinho. Não foi pergunta. O pensamento passou pela minha cabeça. A voz dela era afiada, mas frágil. Um pai solteiro trabalhando à noite. Mal conseguindo pagar as contas. E de repente a filha dele chama a CEO de uma empresa de 2 bilhões de mamãe, na frente de testemunhas. É muita coincidência. Carlos sentiu algo subir no peito. Não exatamente raiva, mas algo próximo. Proteção. Orgulho. Senhora, com todo respeito. Eu nem sabia quem a senhora era até semana passada. Alice chama a senhora de mamãe porque acha que a senhora é uma. É ridículo. Eu mal falei 2 palavras com a criança. Eu sei. É isso que torna complicado. Carlos olhou de novo pro estojo de vidro, pros tênis rosa pequenos lá dentro, e sentiu uma compreensão fria se assentar no estômago. A senhora sabe como minha filha define mamãe, senhora Whitfield? O rosto de Sofia piscou. O quê? A mãe dela morreu faz 3 anos. Acidente de carro. Alice tinha 2 anos. Ela não lembra. Nenhuma memória, nenhum rosto, nada. Então eu não podia explicar como uma mãe parecia. Tive que explicar o que uma mãe faz. A voz de Carlos estava firme agora. A voz que usava para ler história antes de dormir, para explicar verdades difíceis. Eu disse para ela: uma mamãe é quem se abaixa quando você cai. Quem amarra seu tênis e confere 2 vezes porque uma só nunca basta. Quem olha para você como se você fosse a coisa mais importante do quarto. Quem sorri quando te vê mesmo quando tá cansada. Mesmo quando o mundo tá desabando. O rosto de Sofia ficou pálido. A mão apertou a borda da mesa. Alice tem procurado uma mamãe desde então. Chamou a professora da escolinha uma vez. Chamou a vizinha Dona Lourdes 2 vezes. Elas corrigiram ela, disseram não sou sua mamãe. E ela aceitou. Carlos encontrou os olhos de Sofia. Cinza de tempestade encontrando terra castanha. Mas com a senhora ela não aceita. Com a senhora ela tem certeza. E eu não entendia por quê. Até ver a senhora naquela noite na garagem. Que noite? A voz de Sofia era quase sussurro. A noite que ela caiu. A noite que a senhora amarrou o tênis dela. Carlos deu um passo para frente, depois parou. A senhora se abaixou pro nível dela. Amarrou os cadarços devagar, com cuidado. Depois puxou 2 vezes. E quando olhou para ela, a voz dele rachou só um pouquinho. Quando olhou para ela, seu rosto mudou só por um segundo. A senhora sorriu. Acho que nem percebeu que sorriu, mas Alice viu. E isso bastou. A mão de Sofia foi para a garganta. Pressionou contra o pulso. Eu não sorri. Eu não sorriu. Sorriu sim. A voz de Carlos era gentil agora. A senhora não sorri faz 3 anos. Todo mundo nesse prédio sabe. Chamavam a senhora de rainha de gelo quando acham que a senhora não ouve. Mas a senhora sorriu para minha filha. E ela sentiu. Sentiu tudo que a senhora tentou esconder. O escritório ficou em silêncio. Só o zumbido suave do ar-condicionado. E o murmúrio distante da cidade lá embaixo. Sofia ficou parada atrás da mesa. Rosto uma máscara de controle que estava rachando devagar nas bordas. Carlos via acontecendo. O tremor no lábio. O brilho se juntando nos olhos. Os ombros começando a curvar para dentro como se protegessem algo frágil. Aqueles tênis, Sofia disse de repente. Voz estranha e oca. Os rosa que ela usa. Onde você conseguiu? A pergunta surpreendeu ele. Minha esposa comprou antes de morrer. Alice não deixa tirar, mesmo estando pequeno agora. Diz que são mágicos porque mamãe escolheu. Sofia fez um som, um ruído pequeno e ferido, que pareceu escapar contra a vontade. Ela virou de costas para ele. Andou até a prateleira onde o estojo de vidro estava. E ficou lá de costas pro quarto.
Quando falou de novo, a voz era quase inaudível. Minha filha tinha tênis iguais. Mesma cor, mesmo modelo. Estava usando quando morreu. As palavras ficaram pairando no ar como fumaça. Carlos sentiu o chão mexer debaixo dos pés. Eu não sabia, ele disse baixinho. Me desculpa. Não. A voz de Sofia rachou. Não pede desculpa. Você não sabia. Não podia saber. Ela pressionou os dedos contra o vidro do estojo, contra os tênis rosa pequenos preservados lá dentro como relíquias de outra vida. Ren, era o nome dela. Tinha 5 anos. Amava elevador, amava acenar pros estranhos, amava. A voz dela quebrou completamente. Amava quando eu amarrava o tênis dela. Dizia que uma vez não bastava. Fazia eu fazer 2 vezes toda vez. Carlos fechou os olhos. A coincidência era precisa demais, dolorosa demais, impossível demais para ser acaso. 2 pais, 2 filhas, 2 pares de tênis rosa. E de algum jeito no porão de um prédio que tocava o céu. Aquelas peças quebradas se encontraram. Quero ver o desenho, Sofia disse de repente. Aquele que ela fez na escola que a professora mandou pro RH. Carlos assentiu. Posso trazer. Mas, senhorita Witfield. Só traga. Ela ainda não tinha virado. A mão ainda pressionada no vidro. Por favor. O desenho era feito de giz de cera. Cores fortes e um pouco borradas onde as mãozinhas de Alice tinham apertado demais. Mostrava 3 figuras. Um boneco alto de cabelo castanho rotulado papai, o menor com vestido triangular rotulado eu, e uma terceira figura dentro de um retângulo. O retângulo tinha botões na lateral e uma linha no meio, um elevador. A figura dentro tinha cabelo amarelo e boca vermelha, um sorriso. Embaixo, em letras tortas de jardim de infância, uma palavra. Mamãe. Sofia segurou o desenho como se fosse de vidro. Os dedos tremiam nas bordas, cuidadosos para não borrar as linhas de giz. Ela encarou aquela figura sorridente. O cabelo amarelo, a boca vermelha. E algo no rosto dela desmoronou. Não dramaticamente, não com choro ou soluços. Mas quieto. Um desabar lento de muros que estavam de pé fazia 3 anos. Ela me desenhou sorrindo, Sofia sussurrou. Ela desenha o que vê, Carlos disse gentilmente. O que sente? Eu não sorrio faz 3 anos. Nem uma vez. Pra ninguém. Sofia levantou os olhos e pela primeira vez estavam molhados. Não chorando, ainda não. Mas brilhando com algo que queria ser lágrimas. Como ela viu? Porque a senhora sorriu. Talvez sem querer. Talvez nem percebendo. Mas sorriu. E Alice sentiu. Sentiu tudo que a senhora tentou esconder. Carlos respirou fundo. Crianças não entendem máscara como a gente entende. Não veem os muros que construímos. Só veem as rachaduras. Sofia pousou o desenho na mesa com cuidado exagerado. Como se tivesse medo de danificar. As mãos agora tremiam visivelmente. Sem esconder, sem controle. Ela andou até a janela e encostou a testa no vidro frio. Olhando a cidade que se espalhava lá embaixo. Como um reino que ela não queria mais. Por que sua filha me chama de mamãe? A pergunta veio de novo. Mas diferente agora. Mais suave, quebrada. Carlos deu um passo mais perto, parou numa distância respeitosa. E deu a resposta que segurava desde que entrou naquele escritório. Porque ela não sabe como uma mãe parece. A mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos. Não tem memória, não tem imagem, nada. Então eu contei o que uma mãe faz. Uma mãe se abaixa quando você cai. Amarra seu tênis e confere 2 vezes. Olha pra você como se você fosse a única pessoa no quarto. Sorri quando te vê mesmo cansada, mesmo quando o mundo tá desabando. A voz de Carlos ficou mais baixa, mais certa. E de algum jeito num elevador às 23 horas da noite. Num prédio onde ninguém nem sabe o nome dela. A senhora fez tudo isso. A senhora é a primeira pessoa fora de mim que fez minha filha se sentir importante. Ele viu os ombros de Sofia começarem a tremer. Viu o jeito que ela pressionou a mão contra a janela. Contra o vidro frio que a separava do mundo. Então quando ela chama a senhora de mamãe, não tá confusa. Não tá sendo manipulada. Não tá enganada. Ela só tá chamando a senhora do que a senhora é. Pra ela, a senhora é a definição dessa palavra. Sofia virou. Lágrimas escorriam pelo rosto. Rastros silenciosos cortando a maquiagem perfeita. Pingando na gola da blusa de R$2.000. Ela não enxugou. Não escondeu. Pela primeira vez em 3 anos, deixou-se ver. Eu parei de ser mãe no dia que a Rim morreu, ela disse. A voz destruída. Parei de ser qualquer coisa. Virei isso. Ela apontou pro escritório.
pro império de vidro e aço que a cercava. Achei que se construísse o suficiente, trabalhasse o suficiente, controlasse o suficiente, ia preencher o buraco. Mas nunca preencheu. Só ficou mais escuro. Ela andou até a prateleira e levantou o estojo de vidro. As mãos tremiam enquanto abria a primeira vez em 3 anos. Dentro, os tênis rosa pequenos estavam perfeitos, preservados, intocados pelo tempo. Ela segurou-o na palma da mão como pássaro ferido. Ela estava usando esses quando o carro bateu. Eu devia ter buscado ela na escola. Mas tinha reunião. Mandei a babá no meu lugar. O caminhão passou vermelho e a voz dela se partiu. Deixaram eu ficar com os tênis. Não sei por quê. Talvez acharam que ia ajudar. Não ajudou. Carlos não disse nada. Não tinha o que dizer. Só ficou testemunha de um luto trancado fazia 3 anos. Finalmente encontrando o ar. Sua filha, Sofia, continuou voz crua. Ela olhou para mim como se eu fosse alguém que valia a pena ver. Como se eu não fosse só a rainha de gelo, só a CEO. Só a mulher que assina os cheques. Ela olhou para mim como se eu fosse. Não conseguiu terminar. Como se a senhora fosse mãe dela, Carlos disse suavemente. Sofia assentiu, lágrimas ainda caindo. Não fui olhada assim desde a REM. Não sabia que lembrava como era. Ela segurou o tênis rosa pequeno contra o peito, contra o coração. Ela viu algo em mim que eu achava que tinha morrido. Viu e chamou pelo nome. O escritório ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora a cidade zumbia com indiferença. Milhões de vidas seguindo rotina. Sem saber que 40 andares acima, 2 pessoas quebradas estavam finalmente respirando. Eu não quero substituir a REM, Carlos disse com cuidado. E não quero que a senhora substitua a Mariana. Não é isso. Então o que é? Ele olhou pro desenho na mesa. Pra figura sorridente dentro do elevador. Não sei. Mas minha filha não tá tão feliz assim desde que a mãe morreu. E acho que talvez. Ele escolheu as próximas palavras com cuidado. Acho que talvez tenha um motivo para ela ter encontrado a senhora. Não sei se acredito em destino, em Deus ou nisso tudo. Mas acredito nela. E ela acredita na senhora. Sofia colocou o tênis de volta no estojo. Mas não fechou. A tampa ficou aberta. Os tênis expostos ao ar pela primeira vez em 3 anos. Um gesto pequeno, um começo. Não sei como fazer isso, ela admitiu. Não sei como ficar perto de criança de novo. Não sei como ficar perto de ninguém. Nem eu, Carlos disse. Pra ser sincero, tô fingindo faz 3 anos. Algumas noites me tranco no banheiro e choro pra Alice não ouvir. Algumas manhãs mal consigo sair da cama. Mas levanto mesmo assim porque ela precisa de mim. Ele encontrou os olhos dela. Talvez seja só isso que a gente pode fazer. Levantar mesmo assim. Sofia enxugou o rosto com as costas da mão, borrando o rímel na bochecha. Parecia mais jovem de repente, vulnerável. Nada como a rainha de gelo que o prédio inteiro temia. Gol! Estaria de ver ela de novo, ela disse baixinho. Do jeito certo dessa vez. Não numa garagem à meia-noite. Não fugindo. Ela respirou trêmula. Não sei o que posso dar para ela. Não sei o que posso ser. Mas gostaria de tentar, se você deixar. Carlos pensou na Alice. No jeito que o rosto dela iluminava toda vez que falava da moça do elevador, nos desenhos que fazia quase toda noite agora. Uma mulher de cabelo amarelo e sorriso parada num retângulo com botões. Pensou no que poderia significar dar para a filha algo que ele não conseguia dar sozinho. Não uma mãe substituta. Algo diferente. Algo que nenhum dos dois ainda tinha nome. Ela tem treino de futebol sábado de manhã. O campinho atrás da escolinha na Rua 8. Jogo começa às 10 horas. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você quer que eu vá? Quero que a senhora decida se quer ir. Carlos pegou o desenho da mesa, olhou mais uma vez. Depois colocou de volta. Isso é da senhora. Ela ia querer que a senhora ficasse com ele. Ele virou para sair, depois parou na porta. Senhora Witfield. Sofia. A voz dela era suave. Só Sofia. Ele assentiu. Sofia. Para ser sincero, não acho que foi acidente ela ter encontrado a senhora. E não acho que a senhora sorriu por acidente também. Talvez uma parte da senhora estivesse esperando para ser encontrada. Ele saiu antes que ela pudesse responder. O elevador levou ele de volta pro porão. De volta pro carrinho e pras ferramentas. E pra filha dele, que provavelmente já estava acordada, se perguntando para onde ele tinha ido. Mas algo tinha mudado. O peso nos ombros dele parecia diferente. Não mais leve exatamente, mas compartilhado. Pela primeira vez em 3 anos.
Carlos Harrison não se sentia completamente sozinho. O campinho estava uma bagunça. Crianças de 5 a 7 anos com camisas descombinadas corriam atrás de uma bola no gramado, enquanto pais ficavam na lateral com copos de café e cadeiras dobráveis. Carlos ficou perto da arquibancada, olhando Alice correr em círculos que não tinham nada a ver com o jogo de verdade. Ela estava rindo, rabo de cavalo balançando, tênis rosa brilhando contra a grama verde. Tinha deixado ele trocar o velcro por cadarços na semana passada. Uma pequena vitória. Às 10h15, um carro preto entrou no estacionamento. Era o tipo de carro que não pertencia ali. Linhas elegantes, vidros escuros, valendo mais que a maioria das casas do quarteirão. Carlos viu quando a porta abriu, e Sofia desceu. Não estava de terninho poderoso hoje. Jeans, blusa branca simples, sapatilha. Cabelo solto, caindo em ondas pelos ombros em vez do coque severo do trabalho. Parecia diferente, mais suave, aterrorizada. Ela andou em direção ao campinho devagar, cada passo medido e incerto. Carlos levantou a mão em saudação. Ela sentiu, mas não sorriu. Ainda não. Estava nervosa demais para sorrir. Ele entendia. Isso não era sala de reunião. Não tinha contrato aqui. Não tinha negociação. Não tinha regra que ela pudesse controlar. Isso era muito mais difícil. Isso era aparecer. Alice não viu ela de primeira. Estava ocupada demais correndo atrás de uma borboleta que tinha entrado no campo, ignorando completamente a bola que rolou pelos pés dela. Aí um dos outros pais gritou alguma coisa, e Alice olhou para a lateral, e o rosto inteiro dela se transformou. Você voltou. Ela correu pelo campo, ignorando o grito confuso do treinador, desviando entre os jogadores como se fossem obstáculos de videogame. Bateu em Sofia em velocidade total, enrolando os bracinhos nas pernas da mulher, rosto pressionado no tecido caro do jeans. Sofia ficou parada. As mãos pairaram no ar incertas, tremendo. Carlos observou de longe, coração na garganta. Viu a guerra no rosto de Sofia, medo, luto, esperança desesperada. E então devagar as mãos dela desceram, pousaram nas costas de Alice, leves como folhas caindo. Eu voltei, Sofia sussurrou. Alice olhou para cima, olhos castanhos brilhando. Você vai ver eu jogar? Sim. A voz de Sofia rachou na palavra. Vou ver você jogar. Alice sorriu, o mesmo sorriso que a mãe dela tinha. Brilhante, largo, cheio de confiança. E aí pegou a mão de Sofia e puxou ela pro campo. Vem, você tem que sentar do lado do papai. Ele traz os suquinhos bons. Sofia deixou ser puxada. Sentou na grama do lado de Carlos, ombros quase se tocando, e assistiu um jogo de futebol onde a maioria dos jogadores não entendia as regras. E ninguém contava placar. Alice acenava para eles o tempo todo, esquecendo completamente a bola sempre que queria ter certeza que eles ainda estavam olhando. Não falaram muito. Não tinha muito o que dizer ainda. Mas quando Alice marcou o primeiro gol, um acidente na verdade, ela estava tentando chutar um dente de leão? Carlos e Sofia pularam de pé. Os dois gritaram. Os dois bateram palma até doer a mão. E quando Alice correu na direção deles com os braços erguidos em triunfo, Sofia se abaixou para encontrar ela no nível dos olhos. Você conseguiu, ela disse. Alice jogou os braços em volta do pescoço de Sofia. Você viu? Você viu? Vi tudo. Por um momento ficaram assim. Uma criança que encontrou o que procurava. E uma mulher que começava a lembrar como era ser encontrada. Quando Sofia se levantou, os olhos estavam molhados. Mas ela estava sorrindo. Realmente sorrindo. O primeiro sorriso de verdade que permitiu a si mesma em 3 anos. Carlos fingiu não notar. Entregou um suquinho para ela em vez disso. Maçã ou uva? Ela riu. Foi um som enferrujado, sem prática. Surpreso pela própria existência. Maçã, obrigada. Eles sentaram de novo na grama. E assistiram o resto do jogo em silêncio confortável. E algo que estava quebrado fazia muito tempo começou devagar a se consertar. 6 meses depois, os jantares de sábado viraram tradição. Toda semana Sofia dirigia o carro caro dela, até o apartamento pequeno de Carlos no 5º andar de um prédio com elevador quebrado. Ela trazia mercado porque Carlos não deixava trazer mais nada, e aprendeu a fazer macarrão com molho porque era o favorito da Alice. A cozinha era pequena demais para 3 pessoas, mas eles davam um jeito, batendo o cotovelo, pisando no pé um do outro, rindo da bagunça toda. Alice não chamava mais Sofia de mamãe. A palavra tinha evoluído ao longo das semanas para a senhora Sofia.
Depois encurtou para Sophie, um apelido que fazia a CEO de uma empresa de 2 bilhões sorrir toda vez que ouvia. Sophie, olha isso. Sophie, experimenta meu desenho. Sophie, você faz meu cabelo igual ao seu? Pedidos pequenos, momentos comuns, os tijolos de algo que ainda não tinha nome, mas era real o suficiente para segurar. Hoje à noite Sofia estava ajoelhada no corredor, ajudando Alice a amarrar os tênis antes de dormir. Os rosa tinham sido aposentados enfim, colocados numa caixa especial no armário da Alice junto com uma foto da Mariana. Os novos eram roxos. Escolha da Alice depois de muita consideração e 2 horas na loja. Sofia amarrou os cadarços devagar, meticulosa. Depois puxou uma vez, depois 2. Sophie, a voz de Alice era sonolenta mas curiosa. Por que você sempre amarra 2 vezes? A mão de Sofia parou nos cadarços. Ela olhou para cima para Alice, para essa criança que de algum jeito atravessou 3 anos de gelo, e encontrou a pessoa enterrada lá embaixo. Depois olhou para Carlos, que estava parado na porta da cozinha olhando. Ele assentiu uma vez, uma pequena permissão, uma compreensão compartilhada. Porque uma vez nunca basta, meu amor. A voz de Sofia era suave mas firme. Uma verdade passada por perda por amor, pelos caminhos inexplicáveis que pessoas quebradas se encontram. Alguém me ensinou isso faz muito tempo. E agora tô ensinando você. Alice assentiu séria como se fizesse todo sentido. Depois abraçou Sofia de boa noite. Foi trotando pro quarto com os tênis roxos perfeitamente amarrados. E deixou 2 adultos parados num apartamento pequeno, que parecia maior que qualquer cobertura. Carlos acompanhou Sofia até a porta às 21h30. Do mesmo jeito que fazia todo sábado, ela ia dirigir para casa no carro caro dela, de volta para a cobertura que não era mais tão vazia quanto antes. Mas hoje ela parou no batente, chaves na mão, olhos em algo que ele não conseguia ver. Ela deixou isso para você. Carlos levantou um papel dobrado 2 vezes. Disse para entregar quando você estivesse indo. Sofia pegou o papel com mãos cuidadosas. Abriu no corredor iluminado e ficou muito parada. Era um desenho. 3 figuras de mãos dadas em pé na grama verde sob um sol amarelo. A figura alta da esquerda tinha cabelo castanho. Papai. A pequena do meio tinha vestido roxo e tênis roxo. Eu. A terceira da direita tinha cabelo amarelo e estava sorrindo, parada do lado delas em vez de presa no elevador. Embaixo na letra cada vez melhor da Alice 3 palavras. Não, mamãe. Melhor. Sofia fez um som que era metade riso, metade soluço. Apertou o desenho contra o peito, contra o coração, e fechou os olhos. Quando abriu de novo estavam brilhantes mas claros. Melhor, ela repetiu baixinho. Acho que gosto disso. Carlos sorriu. Ela trabalhou a semana inteira. Fez eu prometer não espiar. Sofia traçou as figuras de giz com o dedo. O cabelo amarelo, o sorriso, as mãos ligadas como corrente. O que significa melhor? Carlos pensou, sobre todas as formas que essa palavra podia ser entendida. A lógica de criança era simples e profunda ao mesmo tempo. Acho que significa que a senhora não está tentando ser algo que não é. Não está tentando substituir ninguém. A senhora é só a senhora. E para ela, isso é melhor que qualquer rótulo. Sofia dobrou o desenho com cuidado e guardou na bolsa junto com o celular, a carteira e todos os pertences do império que construiu. Ia levar para casa hoje à noite. E amanhã ela ia emoldurar, ia pendurar no escritório ao lado do estojo de vidro com os tênis da Ren. 2 relíquias de 2 vidas diferentes, de algum jeito coexistindo na mesma prateleira. Mesmo horário sábado que vem? Ela perguntou. Mesmo horário todo sábado. Ela assentiu, deu um passo pro corredor, depois virou de volta. Carlos, obrigada por deixar eu fazer parte disso. Seja lá o que isso for. Ele encostou no batente da porta. Esse homem que carregou o luto por 3 anos sem nunca largar. Obrigado por aparecer. É a parte mais difícil, sabe? Aparecer. Sofia sorriu. Realmente sorriu. O tipo de sorriso que chega nos olhos e fica lá. Tô aprendendo. Ela dirigiu para casa pelas ruas vazias, a cidade quieta do jeito que só fica tarde da noite. O desenho estava no banco do passageiro. 3 figuras de giz de cera de mãos dadas sob um sol amarelo. Num sinal vermelho, Sofia olhou para ele de novo. Para a palavra escrita na letra cuidadosa de criança. Melhor, não substituição, não cópia, algo novo. O sinal abriu. Ela seguiu em frente. E pela primeira vez em 3 anos, não temeu chegar em casa.
A cobertura ainda estaria vazia quando chegasse. O silêncio ainda ecoaria nas paredes. E as lembranças ainda esperariam em cada canto. Mas algo tinha mudado. A escuridão não parecia mais tão absoluta. O silêncio não parecia mais tão final. Porque em algum lugar da cidade, num apartamento pequeno com elevador quebrado, havia uma criança que acreditava que ela valia algo, que olhava para ela e via não uma rainha de gelo, não uma CEO, não uma mulher congelada pelo luto, mas alguém que valia ser desenhada, alguém que valia ser nomeada, alguém melhor. Sofia Whitfield sorriu sozinha no carro às 23 horas da noite, dirigindo para casa por uma cidade que nunca para. As lágrimas no rosto dela eram velhas conhecidas, agora familiares e quase bem-vindas. Significavam que ela ainda podia sentir, significavam que o gelo estava derretendo, e sábado que vem ela ia aparecer de novo. Porque uma vez nunca basta,